Olá, seja bem-vindo ao programa ABC no TV. É um programa de divulgação de neurociências e aqui nós estamos com uma série especial voltado para acidente vascular cerebral. Eu tenho um grande prazer de ter conosco aqui o Dr. Fabrício Lima, que é neurologista e que fez mestrado em saúde pública na Harvard University. Ele vai falar para nós sobre essa doença que mais mata no Brasil, sendo a principal causa de incapacidade física cognitiva em adulto no mundo. Tudo bom, Fabrício? Tudo bem? Tudo bom. O que é esse tal de acidente vascular cerebral e por que ela está nessa situação como está hoje em dia? Olá, primeiramente é um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre acidente vascular cerebral. Como foi bem dito pelo professor Lee, a doença que mais mata no Brasil. No mundo, é a terceira causa de mortalidade. E, sem dúvida alguma, tanto no mundo quanto no Brasil, é a principal causa de incapacidade de longo prazo. Então, desde a década de 70, que nós temos observado, através de alguns estudos epidemiológicos aqui no Brasil, que a mortalidade pela doença cerebrovascular, pelo AVC, como as pessoas conhecem, o acidente vascular cerebral... O derrame, né? Exatamente, o derrame, como é popularmente conhecido. Essa mortalidade ela vem caindo desde a década de 70. Muito antes de algumas terapêuticas que são mais atuais, como as unidades de AVC, a trombólise química, as intervenções endovasculares. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas três aqui, porque realmente acho que deve ser novidade para uma boa parte das pessoas. Unidade vascular, porque a gente escuta muito a unidade coronariana, né? Mas a gente não escuta sobre a unidade cerebrovascular. Outra coisa que você falou que é a trombólise. Realmente talvez muitas pessoas estão escutando essa pela primeira vez. São terapias novas? Como que é isso? Essa filosofia de tratamento? Exatamente. Então nós temos evoluído bastante nas últimas décadas no tratamento do AVC. E essas três tipos de abordagens terapêuticas que eu acabei de falar, na verdade, não são tão novas, mas têm evoluído com o passar dos anos. Então, falando primeiramente da trombólise química. A trombólise química corresponde à administração de uma medicação que ela é capaz de dissolver o coágulo que se forma e que obstrui um dos vasos que leva sangue até o nosso cérebro, que é a causa de um dos tipos de acidente vascular cerebral, que a gente chama de acidente vascular cerebral isquêmico. Então essa medicação ela dissolve o coágulo e permite então que se restabeleça o fluxo sanguíneo, mantendo então viva aquela área do cérebro que de outra forma iria ser danificada pela falta do fluxo de sangue. Acontece que em alguns casos essa medicação ela não é o suficiente para dissolver completamente esse coágulo, devido à sua extensão, devido à sua localização, devido ao tempo em que nós conseguimos administrar essa medicação, enfim, vários fatores. Então, em alguns casos selecionados, nós lançamos mão de uma outra abordagem de tratamento, que é a terapia endovascular, que consiste em, através de um catéter que é colocado no vaso, geralmente na virilha, esse catéter é levado até o cérebro e com o auxílio de alguns tipos especiais, alguns equipamentos especiais, alguns catéteres especiais, nós conseguimos puxar esse coágulo, que é outra forma de restabelecer, então, o fluxo sanguíneo para o cérebro, evitando ou então minimizando o dano que aquela pessoa vítima do acidente vascular cerebral sofreria. Acontece que não somente esses dois tipos de abordagem são as únicas que existem para o tratamento do acidente vascular cerebral.
nós temos que pensar, hoje em dia, não só na neurologia, não só no acidente vascular cerebral, mas em outras áreas da medicina também, que é o conceito da organização do cuidado. O cuidado com o paciente é muito importante. E essa organização do cuidado envolve não só o tratamento de neurologistas, de médicos, mas de uma equipe multiprofissional. Então, hoje em dia, nós temos que raciocinar mais no conceito de times. Nós temos um time. Não adianta, por exemplo, nós temos um conjunto de craques, todos craques, mas se essas pessoas não conseguem jogar junto, aquele time não vai bem. O mesmo raciocínio, ele pode ser muito bem aplicado no atendimento ao paciente vítima do acidente vascular cerebral. Então, essa equipe, ela tem que estar organizada, todas as partes, todos os membros da equipe antenados um com o trabalho do outro, e essa equipe é composta por diversos profissionais, incluindo aí neurologistas, enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, enfim, uma equipe realmente multiprofissional, que, através do trabalho conjunto e coordenado dessas pessoas, nós conseguimos, então, chegar a um melhor atendimento para aquele paciente, evitando complicações, minimizando déficits e, ao final do processo, tentar devolver aquela pessoa à sociedade com o mínimo de sequelas possível e, o que é mais importante, devolver aquela pessoa para o ambiente familiar, orientando os familiares para prosseguir com o melhor cuidado possível, visando a uma vida o mais próximo do normal possível. Então, é um conceito fundamental. E esse conceito ele vem sendo desenvolvido e aplicado muito bem no que hoje a gente conhece como unidades de AVC. Acho que as pessoas já conhecem bem mais o termo unidade coronariana, onde os pacientes, coração, né? Exatamente, pacientes vítimas de infarto do miocárdio são atendidos e em alguns hospitais existem as unidades coronarianas e essas pessoas são atendidas exatamente nesse tipo de unidade, visando o melhor resultado. Então, esse mesmo conceito ele foi aplicado e foi testado também no atendimento a pacientes vítimas do acidente vascular cerebral. E o que foi verificado? É que esse cuidado organizado ele é extremamente importante. Importante no sentido de ele evita complicações como, por exemplo, as infecções, pneumonia aspirativa, infecções do trato urinário, outras complicações como a formação de coágulos nos membros inferiores, que é bastante frequente nos pacientes vítimas de acidente vascular cerebral. Nós também podemos instituir medidas de prevenção de forma mais precoce e de forma também mais efetiva, já que nós sabemos que a instituição da profilaxia secundária, ou seja, a prevenção que aquele AVC retorne, ocorra novamente, é fundamental. Se nós formos parar para pensar, cerca de 30% dos AVCs que nós atendemos, eles são AVCs recorrentes, ou seja, aquela pessoa já foi vítima de um AVC e aquele AVC ele voltou. Daí a importância da profilaxia secundária. Principalmente que a gente sabe que quanto mais AVCs, maior a sequela, menor a capacidade de recuperação. Então, a instituição dessas medidas de forma precoce, de forma coordenada e extremamente importante é que isso não só pare no hospital, mas que continue no decorrer da vida do paciente, isso aí contando com o apoio familiar, com todo o arcabouço social do paciente, é fundamental. Com isso, nós conseguimos reduzir drasticamente a recorrência desse problema. Isso chega a uma diminuição de 80%
85%, se nós formos parar para pensar, é uma redução muito importante. Mas é claro que, quando nós pensamos no atendimento ao paciente com AVC, nós temos toda uma cadeia de atendimento. E essa cadeia de atendimento, como eu já havia falado anteriormente, ela começa desde antes, na prevenção primária. Afinal de contas, eu já disse que a mortalidade por AVC ela vem caindo muito antes de nós termos determinadas terapêuticas, como a trombólise mecânica, as unidades de AVC. E por que isso aconteceu? Provavelmente pelas medidas de prevenção primária. As pessoas tiveram mais acesso a hospitais, um maior reconhecimento de determinados fatores de risco e, com isso, melhor controle desses fatores de risco. Então, tudo isso levou a um decréscimo na mortalidade. É claro que o atendimento ele consiste em uma cadeia. E dentro dessa cadeia nós também temos a parte emergencial. E essa parte emergencial é de extrema importância, dado que nós sabemos que tempo é cérebro. Quanto mais precoce o atendimento da pessoa, do paciente, maiores são as suas chances de receber alta com pouca ou nenhuma sequela. Daí é importante que as pessoas estejam educadas, saibam reconhecer quais são os sinais e os sintomas do acidente vascular cerebral. Que uma vez que esses sinais e sintomas ocorram, elas possam procurar o mais rapidamente possível o local mais próximo, local esse que tenha capacidade de atender a esse tipo de paciente. Então, para isso, as pessoas devem estar educadas e nós também, hoje em dia, já contamos com um atendimento emergencial em todo o país, que é o SAMU 192, onde as pessoas também devem saber que podem utilizar esse serviço e, de forma coordenada, então, serem levadas ao serviço de atendimento mais adequado e o mais rápido possível. E, a partir daí, diversas medidas terapêuticas, como nós já comentamos, podem, então, ser efetivadas, podem ser realizadas, objetivando a redução das sequelas, redução das complicações e, é claro, redução também dos possíveis gastos em saúde. Na medida em que nós evitamos sequelas, damos um atendimento precoce e efetivo, nós também reduzimos os gastos com o atendimento dos pacientes. Fora a aposentadoria precoce, né, encargos na família, tudo isso acaba entrando também na contabilidade final. Quer dizer, tem um ônus muito grande, né, para a pessoa que tem um AVC, para a família e para o Estado como um todo. Como você vê, que você estava falando, Fabrício, teve um declínio da mortalidade, né? Quer dizer, está diminuindo, mas ao mesmo tempo nós estamos vendo que ela continua sendo a principal causa de morte. É meio que um paradoxo, não lhe parece isso? Como é que explicamos isso? Exatamente. Realmente a mortalidade ela vem caindo, mas dia a dia nós vemos nos noticiários, nos jornais, como encontra-se a situação da saúde da nossa população. Frequentemente, nós presenciamos determinados problemas e, realmente, apesar de a mortalidade pelo acidente vascular cerebral ela está caindo, a nossa situação não é boa. A situação no Brasil, em termos epidemiológicos, ainda não é boa. Por que não é boa? Porque a nossa taxa de mortalidade ainda é muito elevada quando comparada com países com maior nível de desenvolvimento socioeconômico, como, por exemplo, países da América do Norte, como os Estados Unidos, o Canadá, países da Europa. Nossa mortalidade ainda é muito alta. Mas nossa mortalidade, o que chama muito a atenção para a gente,
é que a nossa mortalidade também é alta quando comparada com países da própria América Latina. Nós ainda temos taxas de mortalidade muito elevadas, incidência muito elevada. Então, temos ainda um longo caminho a percorrer, através de medidas de educação da população, na melhor instituição de medidas de prevenção primária, lembrando que é muito mais fácil e é muito mais barato prevenir do que nós tratarmos o problema de saúde quando ele já aconteceu. É claro que é necessário que nós tenhamos ambos os tipos de atendimento, tanto a prevenção primária, mas também, uma vez que nós não conseguimos prevenir 100%, nem só aqui no Brasil, como em o mundo afora, é preciso também que nós tenhamos um sistema de saúde organizado, capaz de atender também aqueles pacientes na sua fase mais aguda, prestar um atendimento adequado. E lembrando que existe uma cadeia de atenção à saúde, existe uma cadeia de atendimento, onde também é fundamental, após o atendimento emergencial, a reabilitação e também a prevenção secundária. Então, com a instituição dessas medidas, é que nós vamos conseguir, então, reduzir ainda mais, não só a mortalidade, mas também a incidência da doença cerebrovascular no nosso meio. E os pacientes que tiveram sequela, que tiveram AVC? Né? Como é que geralmente é a evolução das pessoas que tiveram AVC? Exato, excelente pergunta. O AVC, ele não é uma doença única, ele é uma doença com múltiplas faces. Então, nós temos o AVC isquêmico, que é a falta de sangue para o nosso cérebro. Nós temos também o AVC hemorrágico, que ocorre devido a um sangramento no interior do nosso cérebro. Então, são doenças diferentes que também possuem prognósticos diferentes. De uma forma geral, quando nós incluímos todos os AVCs, cerca de 20 a 30% das pessoas acometidas, elas vêm a falecer em curto prazo. Cerca de 20 a 30% vão sair com incapacidade, ou seja, vão se tornar dependentes em maior ou menor grau. E em torno de 30%, vamos dividir assim, vão sair com pouca ou nenhuma sequela, que é exatamente esse o grande objetivo que nós temos. Mas nós devemos ter em mente que, apesar de uma parcela dos pacientes nós não conseguimos um resultado ótimo com pouca ou nenhuma sequela, mas mesmo naqueles pacientes que possuem, onde resta algum tipo de incapacidade, nós também possuímos ainda uma ampla escala de medidas que podem ser utilizadas visando a melhorar a qualidade de vida daquele indivíduo. Mesmo portador de algumas sequelas, nós conseguimos, através de determinadas medidas, reduzir essa sequela, devolver a funcionalidade para aquela pessoa, minimizando o ônus tanto para o indivíduo como para a família, assim como para a sociedade, que é exatamente o papel da reabilitação do paciente com acidente vascular cerebral, que ainda no nosso meio a disponibilidade dos serviços de reabilitação ainda fica muito aquém da real demanda que existe. Nossa incidência de acidente vascular cerebral ainda é muito alta. E, infelizmente, nós não dispomos
de um sistema de cuidado que permita os profissionais de saúde a instituição de medidas de reabilitação precoce. Medidas essas de reabilitação precoce que podem ter um impacto profundo para a qualidade de vida da pessoa. Aliás, não só para o indivíduo, se nós levarmos em consideração que muitas vezes esse indivíduo que tem algum tipo de incapacidade, algum tipo de sequela, ele muitas vezes desloca um familiar para o cuidado, impedindo aquele familiar, por exemplo, de ir ao trabalho ou de outras atividades, demanda mais ajuda também financeira. Então, esse tipo de atendimento também é fundamental. Como nós já havíamos comentado, nós temos que ter a noção de uma cadeia de atendimento, desde as fases mais precoces da reabilitação primária até passada a fase de atendimento emergencial, com as instituições de medidas de prevenção secundária e também medidas de reabilitação. Então, eu queria deixar uma mensagem ao final. Perfeito. Essa mensagem vai ser para todos vocês. Nós podemos fazer muito em relação à doença cerebrovascular. Existe um grupo de profissionais que estão empenhados na melhoria do atendimento, na descoberta de novas formas de atendimento, descoberta de novos medicamentos, de novas terapêuticas. Mas mesmo com o que nós já dispomos, já é muita coisa. Com cuidado organizado, com profissionais empenhados, educação da população, nós conseguimos reduzir drasticamente a incidência dessa doença, que é tão incapacitante, que deixa tantas sequelas. E também nós conseguimos, mesmo naquelas pessoas que sofreram esse tipo de problema, vítimas do acidente vascular cerebral, nós conseguimos devolver uma boa parte da capacidade funcional, desde que com atendimento precoce e organizado. Obrigado, Fabrício. Então, fique ligado até os próximos episódios do ABC TV. Até logo.